Queridas amigas, queridos amigos, os nossos cumprimentos e que Deus abençoe-nos, nos envolva nas suas bênçãos, nas suas blandícias, nas vibrações superiores, por intermédio dos espíritos bons. No dia 30 de julho do ano de 1932, na cidade de Potsdam, uma personalidade célebre da cultura do século XX, uma das mais famosas do século XX, em que pese ter vivido também parte da sua vida no século XIX, escreveria uma carta que ficaria célebre mais tarde e inscrita nas páginas da literatura universal. Na época, ele se preocupava com os conflitos sociais que ele acompanhava, particularmente na Europa, em França e em algumas regiões ali próximas. Referimos-nos ao matemático concepcionista e físico Albert Einstein. Esse homem que já havia ganho o prêmio Nobel dessa ciência, graças aos seus artigos formidáveis do movimento browniano ao efeito fotoelétrico, da teoria relatividade restrita à geral. Esse homem que já era uma personagem festejada e algo admirada no mundo da ciência de uma maneira geral, no mundo do pensamento científico, escreveu uma carta delicada, feita de sutileza e de nuance, na qual ele se preocupava numa educação sofisticada e ao mesmo tempo num cuidado extremado a respeito do tema que ele abordava, porque o tema extrapolava a área e o escopo do seu trabalho, ia para além do âmbito do seu conhecimento científico, porque não era da alçada das ciências naturais, à qual ele estava acostumado, mas era do âmbito das relações internacionais. Escrevi uma carta tocado de delicadeza, de cuidado, e ao mesmo tempo pedindo humildemente ao seu interlocutor que pudesse ajudá-lo a compreender aquele problema, já que ele não era da área e o seu interlocutor, por sua vez, tinha um trabalho que se aproximava muito mais das perguntas que ele deveria fazer. E nessa carta famosa, célebre da vida de Einstein, ele levanta 3 questões, que na verdade 2 delas são consequências de uma pergunta única central, que ele coloca de uma maneira direta. O seu interlocutor, que demorou cerca de 2 meses para responder, quase 3 meses, era nada mais, nada menos do que Sigmund Freud, o pai da psicanálise, também já famoso na época, e que deveria responder de uma maneira ainda mais bem erudita e mais cuidadosa a respeito dos problemas que Einstein ali colocava. A verdade é que Albert Einstein preocupava-se com os conflitos sociais, pacifista, humanista que ele era, conflitos esses que ele parecia pressentir acontecer. E o início da carta ele coloca, chamando a atenção de Freud a respeito de uma sociedade que havia sido organizada a partir de abril do ano de 1919, especificamente no dia 28 de abril deste ano, quando nos subúrbios de Paris, especialmente em Versalhes, alguns intelectuais formaram uma espécie de organização chamada Organização para a Cooperação Intelectual, que resultaria mais tarde em uma sociedade ainda mais abrangente chamada a Liga das Nações. E essa sociedade estava sendo agora apresentada por Einstein, que ele defendia com unhas e dentes, que tinha um objetivo, entre vários objetivos, um objetivo principal que era a preocupação a respeito da paz. Havia sido idealizada por intelectuais em 1919, portanto, no final, ou melhor, após a Primeira Grande Guerra, a Guerra da Alemanha de Bismarck. E graças a isso, esses intelectuais se preocupavam para que aquela
situação hedionda de 1914 até 1918 nunca mais se repetisse na face da Terra. A preocupação de Einstein era procedente, porque ele parecia intuir que havia uma espécie de tensão social que fomentaria mais tarde uma futura guerra. E graças a isso, se preocupava em um futuro conflito de proporção internacional. A Liga das Nações se preocupava em estabelecer, a partir do Acordo de Versalhes, que resultou nessa liga, e mais tarde em uma sociedade chamada Sociedade das Nações, que resultaria mais tarde toda essa organização num conglomerado que é muito conhecido hoje, ONU, Organização das Nações Unidas, cujo movimento inicial foi nessa instituição que foi defendida e proclamada e propagandeada por esse notável homem pacifista e humanista. Einstein se preocupava com o problema da paz ao lado dos intelectuais que engrossavam as fileiras. Ele dizia na carta que parecia temer um outro conflito de proporção mundial, talvez pior, porque ele percebia ideais nacionais e nacionalistas extremados, ideais extremos, fragmentados, que poderiam engendrar a fragmentação das relações diplomáticas internacionais, gerando por interesses locais conflitos muito dantescos, muito graves. E graças a isso, ele coloca nessa carta belíssima, cheia de refinamento intelectual, rica de sutilezas, de belezas, de harmonia e ao mesmo tempo de tentativa de compreender o comportamento humano de uma forma geral, que ele sugeria inicialmente na carta que o ideal para ele seria que essa liga fosse o grande órgão regulador das relações internacionais, o mediador das relações, mas que para isso as nações teriam que ceder parte da sua soberania e da sua autonomia. E ele conclui dizendo: eu pessoalmente não acredito nisso. Estou totalmente descrente que qualquer nação da Terra vai ceder a sua soberania para um órgão em que pese ser um órgão neutro de relações e de intermediações. Ainda assim, por interesses pessoais, as nações não irão ceder. E ele estava certo. E continuava dizendo que por isso ele escrevia a carta a Freud, porque a sua área das ciências naturais, e como Freud se dedicava a estudar o comportamento humano e era especialista naquilo que ele chamava de vida instintiva das criaturas, ele queria saber um pouco mais da vida comportamental, da vida psíquica, porque talvez com isso ele pudesse evitar conflitos sociais e bélicos e talvez trabalhar de maneira mais eficaz em prol do problema ou da solução da paz. Einstein vai mais tarde dizer, na carta, quando começa a entrar propriamente no assunto, que a pergunta central que motivou a carta é a seguinte: existe alguma forma de livrar a humanidade da guerra, do problema da guerra? E duas questões que são subsequentes, que são consequência dessa, que esse grande homem, que mais tarde, após a Segunda Guerra Mundial, quando as suas expectativas foram frustradas, quando sua tentativa e a sua intuição certa foi frustrada com o Terceiro Reich e a tragédia do Holocausto nazista, ele vai dizer mais tarde, decepcionado um pouco com a humanidade, que havia para ele duas coisas que são infinitas: o universo e a estupidez humana. E ele conclui dizendo: eu não estou muito certo do primeiro, mas tenho certeza da segunda. Mais tarde ele vai dizer: eu tenho receio de uma quarta guerra mundial, de uma terceira guerra mundial, mas tenho certeza que a quarta não será mais com armas nucleares, não será mais com bomba atômica, mas a humanidade será tão dizimada pela terceira que a quarta será com pedra, com pau, com catapulta, com flecha, com instrumentos das tribos primitivas e os elementos bélicos da sociedade do passado. Vai dizer Einstein que se preocupava, mas que não possuía uma solução específica. E perguntava a Freud: a ciência psicanalítica, as ciências psíquicas podem ajudar a respeito de alguma coisa?
podemos compreender o comportamento humano de uma maneira mais enfática, mais contundente para dar conta dessa questão. E eis que eu coloco uma segunda pergunta, que é a consequência da primeira, quando ele diz: como, pergunta ele, literalmente, ipsilíteres, como os mecanismos do poder podem desencadear um entusiasmo extremado na criatura, a ponto dela ser carregada de um ódio de tal forma que gere a destruição da própria vida, o sacrifício da própria vida em prol de um ideal destrutivo? Era a pergunta de Einstein, dizendo que se nós compreendermos um pouco esses mecanismos de poder, esses mecanismos que envolvem a mente do homem e que o faz, nesse entusiasmo apaixonado, entregar-se a sacrifícios em prol da destruição, talvez poderíamos impedir o problema da guerra. Ele parecia perceber os ideais que já floresciam na Alemanha nazista, ele que era judeu-alemão, que de alguma forma também tomavam conta da Itália e de alguns países da Europa. Ele que percebia esses ideais que resultariam no Partido Nacional Socialista de Adolf Hitler, no fascismo, no nazismo e nos regimes totalitários da época. Ele parecia pressentir a destruição que tomaria conta da Terra a partir de 1939, portanto, 7 anos após a carta escrita por Freud, que Freud ele mesmo não pôde ver todo, porque Freud desencarnou em 1939, no mês de setembro, um mês depois de Hitler ter invadido a Áustria e ter tombado sobre os Países Baixos, desencadeando a Segunda Guerra Mundial, a partir de agosto de 39. Ele, portanto, não pôde acompanhar Sigmund Freud, e que Einstein pôde visualizar, porque desencarnou, faleceu 20 anos após, em 1955, vai dizer Einstein na carta que a paixão que envolve a criatura em torno de certos ideais parece ser tão forte, um recurso tão poderoso, que parece levar a humanidade para determinados paradigmas antes não pensados. E, de fato, a paixão, em qualquer âmbito considerado, torna a criatura uma mola propulsora de ideais que podem ser dignificantes ou de situações bastante irracionais, porque a paixão em si mesma é sempre irracional, mesmo que seja uma paixão positiva, é um ideal emocional que a pessoa abraça. Vejamos as paixões pelo futebol. Se a gente pegar 2 torcedores de times diferentes e depois pergunte a ele como foi, pergunte aos 2 como foi o jogo. Cada um vai dizer como é que foi. O de um time vai dizer que o time dele jogou melhor e o outro a mesma coisa. E a gente fica pensando, será que viram jogos diferentes? Será que assistiram jogos diferentes? É a paixão. Não é que estão mentindo. É porque cada um tem... E cada um vai dizer que o juiz roubou pro outro time. Porque a paixão, assim é no futebol, assim é nas paixões políticas, assim são nas paixões humanas em geral, no âmbito do trabalho, no âmbito das ideologias sociais, filosóficas, na religião e assim por diante. Então nós temos aí essa paixão que preocupava Einstein. E a terceira pergunta, que é a última pergunta, quando ele diz: haveria, Sigmund Freud, alguma forma de controlar a mente do homem a ponto de protegê-la das psicoses do ódio? Era, portanto, a última pergunta que ele fazia ao eminente mestre austríaco, ao eminente pai da psicanálise. E a resposta, que foi elaborado em setembro de 32, começa com uma grande exclamação, uma grande surpresa, quando Freud disse que, quando recebeu a carta de Einstein, achava que se tratava de uma pergunta teórica da psicanálise. E ele se surpreendeu ao perceber que, apesar de não ser uma pergunta da área de Einstein, distante das ciências naturais, também não era uma pergunta propriamente da psicanálise, porque a psicanálise não se interessava, não era o objetivo da psicanálise para a questão da paz, mas entender o comportamento humano. Mas, por outro lado, compreendia o interesse de Einstein para ter alguma resposta psicanalítica a respeito daquelas questões. Freud vai dizer que o tema é muito mais da ordem do pacifismo do que da ordem do comportamento. E diz, já começando a carta, como era típico no seu temperamento, algo pessimista ou algo realista para o contexto, o paradigma da sua época, que não tinha uma resposta objetiva, uma resposta clara, uma resposta direta para as perguntas que Freud, que Einstein lhe apresentava, e que ele experimentou uma grande dificuldade
de sintetizar as ideias numa carta que foi mais longa ainda na resposta do que na pergunta que Einstein estabeleceu. E Freud conclui a carta, ou melhor, elabora a carta dizendo que, em primeiro lugar, era necessário dizer que enquanto Einstein dizia que o direito caminha com a lei, elaborando uma tese a respeito da violência, Freud preferia trocar lei por violência mesmo. O direito parece ter caminhado ao longo dos tempos sempre de mãos dadas com a violência. Do termo violentia, em latim, que significa violar. Essa capacidade ou essa tendência do ser humano. E a violência parece ter acompanhado o próprio desenvolvimento da sociedade. Sigmund Freud, então, faz uma espécie de análise geral do progresso cultural, isso é, do desenvolvimento social, da construção da sociedade como ela está, da construção da cultura, estabelecendo a princípio que se nós recuarmos para sociedades primitivas, sempre houve a questão da violência, onde na época, em épocas da pré-história, por exemplo, vai predominar aquilo que Freud chamava de força muscular, aquele que tinha mais habilidade, ou melhor habilidade, no litígio físico, na interação física, predominava nas sociedades primitivas, na cultura do passado, e estabelecia uma hegemonia contra aqueles que eram os dominados. E ali surgiriam os pródromos, os rudimentos da chamada classes dominantes e as classes dominadas, numa espécie de tensão social, tensão essa que não era muito clara, disse Freud. Por quê? Porque na época os vencedores assassinavam os vencidos. Então os vencidos não ficavam para contar história, nem para fazer resistência e tensão em relação aos vencedores. Mas por uma questão inevitável de um progresso, de um desenvolvimento social que tem a ver com cultura, com construção de sociedade, construção de civilização e, ao mesmo tempo, desenvolvimento de novas necessidades. Lentamente, da força muscular, passamos a forças militares, ou as forças das armas, onde, lentamente, não era mais a força física, mas a habilidade de manejar em armas, a habilidade para a guerra. Surgiam, então, os rudimentos de um desenvolvimento intelectual. Não mais apenas o braçal, mas o intelecto, por causa da estratégia de guerra, por causa das manifestações militares, para tentar de alguma forma tramar contra o inimigo, as fronteiras coletivas da guerra, e ainda assim a hegemonia prevalecia sobre aqueles que eram dominados e que também eram assassinados para não provocarem insurreições contra os vitoriosos. E assim a sociedade foi desenvolvendo-se até chegar a um ponto que nas necessidades inevitáveis da sociedade chegou um momento que os vitoriosos não conseguiam viver bem e em alguns casos nem sobreviver sem os vencidos. E os vencidos, os derrotados, passaram não mais a serem assassinados, mas serem agregados àquelas sociedades que eram as conquistadoras, que imperavam na condição de subjugados. Surgia a cultura da escravidão. E nessa cultura da escravidão, em que pese um certo progresso, em que pese o desenvolvimento de uma sociedade mais complexa, com um repertório mais vasto e mais sofisticado, mais abrangente, em que os vitoriosos precisavam dos vencidos na condição de escravos, na condição de subjugados, até para sobreviver, se estabeleceu aí relações sociais mais complexas e, ao mesmo tempo, uma tensão social entre aqueles que se reuniam em um sentimento comum de revolta em relação àqueles que estavam no poder e que eram os vitoriosos. Portanto, as tensões das futuras classes sociais num exame sociológico exclusivamente material. Freud vai dizer que se de um lado, para sobreviver é necessário manter os vencidos, de outro lado, os vitoriosos perderam um pouco da sua segurança. E estabeleceu-se aí as tensões sociais que gerariam as futuras revoluções. Quando as tensões sociais aumentam de tal forma, e aqueles que eram subjugados, fazendo um sentimento comum, na expressão que vem do francês, a união faz a força, vai conglomerando um sentimento comum coletivo, que é compartilhado e único, e que quase sempre os derrotados se identificam muito mais
que os vencidos, porque os vencidos quase sempre, nem sempre são unidos, cada um com seus interesses, vai formando um bloco que mais tarde gera uma insurreição para contestar aquele paradigma e tomar o poder. E os vencidos agora ficam vitoriosos, ou os dominados passam a ser dominantes, e os dominadores agora subjugados. Nessas alterações, nesse ciclo de revezamento de classes sociais, de revoluções sociais, de revoluções pela violência, e que Freud vai dizer, isso está presente em qualquer história da cultura e da civilização. Parece que a sociedade se desenvolveu dessa forma. Parece ser inevitável o desenvolvimento cultural e social dessa forma. Uma sucessão constante de revoluções. E parece que a paz somente é gerada a partir da guerra. Disse Freud de uma forma até paradoxal. E ele vai dizer que nessas circunstâncias ele conclui a carta afirmando: parece que a guerra é inevitável. A guerra parece ser inevitável. E eu pergunto a você, caro Einstein, por que essa questão preocupa tanto a você como a mim? Por que esse interesse de tentar solucionar essa questão? Talvez, conclui ele, porque ambos, eu e você, sabemos que não podemos fazer mais nada a não ser discutir sobre isso e acompanhar o processo histórico que é inevitável. Diz ele de maneira pessimista, de maneira amarga, e conclui citando a sua teoria do princípio do prazer, quando ele fala que Eros, a pulsão de vida na psicanálise associada a libido. Libido na psicanálise é uma energia muito mais abrangente do que apenas o vínculo sexual, o desejo sexual, mas tem a ver com a energia de vitalidade. Tudo aquilo que é pró-prazer, que é pró-vida, que é pró-disposição, tem a ver com Eros. Né? O conceito do deus da mitologia, filho de Hermes e Afrodite, essa manifestação do Eros que é citado pelo próprio Platão nos seus escritos. Então ele vai dizer que o ser humano tem uma tendência de buscar o prazer, de buscar a vida. Mais tarde, na carta, ele vai dizer: no entanto, eu cheguei à conclusão que o psiquismo humano não é apenas isso. E na minha teoria, além do princípio do prazer, eu postulo que há uma outra pulsão no ser humano, que é uma pulsão de morte, que eu chamo Thanatos, do grego Thanatos, que tem a ver com pulsão de morte, com o deus da morte. E estabelece que há um elemento de destruição na criatura, que é inevitável para explicarmos o problema da guerra. Só que Freud conclui dizendo: essas duas pulsões não são antagônicas completamente. Parecem estar o tempo todo se conjugando e dialogando-se entre si. Parecem ser polaridades de uma mesma coisa, lados de uma mesma moeda. Parece que psicologicamente o ser humano, quando age em função de uma conscientemente, está influenciado pela outra inconscientemente. Eu sei que é complexo, mas ele dá um exemplo dizendo o seguinte: em todas as expressões do reino animal e até do reino hominal, para defender a vida, Eros, vitalidade, preservação da vida, muitas vezes os seres precisaram destruir o objeto ameaçador, Thanatos. Conscientemente, preservar a espécie, preservar a vida. Inconscientemente, Thanatos estava atuando. E Freud vai dar outros exemplos dizendo que parece que Thanatos e Eros caminham juntos. A diferença é que em alguns momentos um está consciente e o outro está inconsciente. E essa é a teoria que melhor explica. O que é que eu quero dizer com isso, diz Freud? Que o ser humano parece estar lidando o tempo todo com essas pulsões, e excluir uma em detrimento da outra não é o mecanismo melhor. E aí ele apela para a famosa teoria sua a respeito do mal-estar da cultura e da civilização. Um texto famoso dele, quando ele diz que para a gente viver em sociedade e cultura, ninguém vai negar isso, para a gente viver em sociedade e cultura, foi necessário abdicar um pouco dos instintos primários. É inevitável um pouco de renúncia aos instintos primitivos, a fera que existe dentro de nós, para que a gente possa conviver em sociedade. Só que, vai dizer ele, de uma maneira muito mais complexa, é claro, eu estou simplificando, vai dizer ele no texto, que para isso acontecer, o ser humano pagou um alto preço. O preço do mal-estar da cultura. Reprimiu os instintos, que faz dele uma fera. Freud tinha uma análise exclusivamente materialista, exclusivamente material. Reprimiu os instintos para viver em sociedade e construiu toda a cultura, toda a história da civilização, mas paga um alto preço, que é esses instintos reprimidos. E ele vai dizer que parece que esses instintos vão acumulando,
vão acumulando, e em algum momento vem à tona em conflitos de proporções mundiais que poderiam ser evitados se pudessem ser canalizados de outra forma. Mas que parece que a cultura impõe isso para nós. E é necessário, portanto, lidar com isso de uma maneira inevitável. Aceitar que parece que Thanatos resolve-se por acumular tensões para mais tarde explodir em um conflito desproporcional, em violência, em morte, em agressividade. Essa era a colocação de Sigmund Freud, que ele acabava dizendo mais ou menos assim: eu não duvido que a humanidade vai se acabar. Ele não diz dessa forma, mas trocando em miúdos ele fala mais ou menos isso. Eu não duvido que mais cedo ou mais tarde talvez a sociedade se destruirá em função desses mecanismos. Não podemos negar que esses homens, geniais aliás, cuja inteligência era muito sofisticada e privilegiada, conseguiram explicação material, principalmente Freud, a respeito da sociedade e da violência. Depois da carta de Freud e de Einstein, eles não se corresponderam mais. Einstein continuou humanista, pacifista, acompanhou a Segunda Guerra Mundial, conforme nós citamos, e até hoje o problema da violência é um problema multifatorial, complexo, muito difícil de entender. E se a violência é complexa, a paz também é uma questão muito complexa. Não é simples entendermos o problema da paz. Não é algo tão simples, tão linear. Do contrário, os grandes especialistas, desde a psicologia à educação, desde a sociologia à filosofia, já conseguiriam solucionar o problema dos conflitos humanos com uma equação, com uma solução que não é fácil. Até hoje os estudiosos debatem a respeito da violência. E hoje a Organização Mundial de Saúde declara que a violência é uma doença multifatorial, que tem desde fatores ambientais, familiares, orgânicos, psíquicos, psicossociais, financeiros, culturais, que engendram o problema da violência. No entanto, em que pese nós não aprofundarmos os detalhes da questão da violência, isso é, os problemas, ou as causas, os elementos, os fatores predisponentes, os fatores preponderantes que poderiam gerar a violência, não podemos negar que até hoje instiga e desafia as criaturas humanas o problema da violência, o problema da falta de paz ou o desafio de alcançar a paz. A verdade é que a gente não compreende ainda o caminho para a paz. Se é que há um caminho para a paz, como dizia Mahatma Gandhi, que dizia que a paz é o caminho, que não há um caminho para a paz. A verdade é que a gente não compreende ainda como alcançar esse estado de paz, esse estado de paz social, esse tão ambicionado estado de harmonia coletiva, porque quase sempre quando se pensa em paz numa harmonia exterior, num bem-estar harmônico de fora para dentro. E talvez um dos erros nossos seja esse. Allan Kardec, mais de 50 anos antes de Sigmund Freud, de Albert Einstein, já havia chegado a conclusões, algumas muito semelhantes, antecipando o pensamento da psicanálise e indo além daquilo que Freud ignorou. Em O Livro dos Espíritos, o grande Allan Kardec, o egrégio codificador do Espiritismo, depois de confirmar a imortalidade da alma, depois de ratificar a sobrevivência do espírito após a morte, depois de demonstrar que não somos um corpo que vai morrer, somos espíritos temporariamente num corpo que vai sobreviver ao corpo, como diz Teilhard de Chardin, não somos seres humanos vivendo experiências espirituais, somos seres espirituais vivendo temporariamente uma experiência humana. Vai dizer Allan Kardec que a alma, o ser espiritual, é o construtor do seu próprio destino. É o grande produtor da sua caminhada. É o resultado das suas aquisições. É hoje o que fez de si mesmo do passado. E será amanhã a consequência do que faça nos dias atuais. E Allan Kardec vai, quando examina as leis morais que regem o cosmo, que regem a vida do universo, estabelece de uma maneira inigualável que há uma ética cósmica.
Ética essa cujas leis regulam tanto a vida da matéria quanto a vida da alma. Vai dizer Allan Kardec que as leis que regem a vida da matéria são da alçada da ciência. E as leis que regem a vida da alma são da alçada da religião em geral e do espiritismo de uma forma particular. As leis que regem, que regulam a vida da alma. Mas diz Allan Kardec que essas leis, materiais e morais, têm uma única origem, que é Deus. A providência, seja o nome que nós dermos, que há uma única causa para essas leis que regulam ambas as dimensões. E quando examina as 10 leis, leis por leis, lei por lei, na terceira parte do Livro dos Espíritos, ele vai se dedicar à lei de destruição e à lei de conservação, ratificando, ou melhor, antecipando o pensamento freudiano, mas indo além. A lei de destruição, Thanatos, a pulsão de morte. A lei de conservação, e ele se intriga tanto em relação à destruição que ele pergunta: por que ocorre a destruição na Terra? E os Espíritos respondem: tudo se destrói para se renovar. Aquilo que o homem material entende como destruição é uma renovação que a longo prazo apenas acelera o progresso e em alguns casos faz em poucos anos o que demoraria séculos para se conseguir. Então, Allan Kardec se intriga e faz várias questões sobre a questão da destruição na Terra, os flagelos naturais, a produção da destruição, a ponto de dizer, mas os seres humanos em alguns momentos não morrem com isso? Não se destrói com isso? E os Espíritos dão uma resposta que para o homem terreno, normalmente é uma resposta embaraçosa. Porque os Espíritos dizem, que importa isso? É apenas perder o corpo como se perde uma veste. E mais tarde volta a assumir um outro corpo como se muda de roupa. Veja que noção, que visão que o mundo espiritual tem. A ponto de ter uma visão muito tranquila em relação a isso. O que ocorre no coletivo parece ser mais importante. E as almas que perdem o corpo apenas viajam, voltam para casa porque chegou o momento. E para o mundo espiritual pouco importa voltar para casa de uma forma ou de outra forma. Está se voltando para casa? Quando soa a hora da partida, inevitavelmente, o fio da vida física se rompe. E a criatura é chamada para o mundo espiritual. De uma forma ou de outra. Tendo naturalmente o programa e necessidades evolutivas de estar naquela circunstância de passar por uma situação de destruição na qual se encontra. Mas que nada abala a humanidade em si mesma, porque é apenas uma desencarnação em massa, como acontece a miúde. E que, para o progresso geral, no entanto, tem fundamentos que escapam à capacidade de compreensão. Kardec, então, vai perguntar aos espíritos sobre essa destruição natural. E os espíritos respondem, a consequência inevitável é o progresso. Mas o homem da terra, o homem imediato, imediatista, que não consegue compreender os mecanismos, que não consegue ver a longo prazo, visualiza sempre na destruição uma tragédia, algo difícil de compreender, difícil de atinar, como se a humanidade estivesse evoluindo e caminhando para o mal, regredindo, o que não é verdade. Por exemplo, citamos a Segunda Guerra Mundial. Depois da Segunda Guerra Mundial, nunca houve tanto movimento pró-paz, tanto movimento em prol das minorias. As grandes organizações, até hoje, surgiram após a Segunda Guerra Mundial, dos direitos da mulher, dos direitos da criança, das minorias raciais, dos excluídos, a Cruz Vermelha Internacional, a própria ONU já citada, uma série de organizações para que aqueles conflitos hediondos, para que a xenofobia, para que o genocídio não se repetisse. Porque quase sempre, nós somos assim na nossa vida interior, na nossa vida doméstica. Quase sempre, quando tudo vai bem, a gente não se preocupa com a harmonia. A gente só fica preocupado com a harmonia quando a coisa está pegando. Se é assim no microcosmo da família, no recinto doméstico, ou com a gente, com o ser individual, por que não haveria isso no coletivo, em âmbito coletivo? Mas o homem não consegue visualizar. Aí Allan Kardec vai além e pergunta ao mundo espiritual no item 742. Qual é a causa da guerra? Até ali, os espíritos estavam respondendo em torno dos flagelos naturais, os elementos naturais de destruição. Quando Kardec pergunta sobre a guerra, os espíritos respondem predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual e o transbordar
das paixões. Allan Kardec, então, nesse contexto, nessa questão, volta a carga no Livro dos Espíritos para dar continuidade e responder a respeito dessas questões que eu tomo a liberdade para ler, para termos uma ideia do como está afinado com as questões que Freud e Einstein ventilariam mais de 50 anos depois. No item 743, Allan Kardec pergunta: a guerra desaparecerá um dia da face da Terra? Sim, quando os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus. Então todos os povos serão irmãos. 744. Qual o objetivo da providência tornando a guerra necessária? Resposta: a liberdade e o progresso. Aí Kardec pergunta: se a guerra deve ter por resultado alcançar a liberdade, como ocorre que ela frequentemente tenha por objetivo e por resultado a escravidão? Os espíritos respondem: escravidão momentânea, para abater os povos, a fim de os fazer chegar mais depressa. 745. Que pensar daquele que suscita a guerra em seu proveito? Este é o verdadeiro culpado, e precisará de muitas existências para expiar todos os homicídios dos quais foi a causa, porque responderá pelo homem comum, cada um deles, ao qual causou a morte, para satisfazer a sua ambição. Então vejamos que é perfeitamente de acordo com aquilo que a psicanálise mais tarde vai abordar, dizendo que essa predominância do ser animal, a nossa vida instintiva, a nossa vida atávica, as reminiscências que temos do passado, só que Kardec foi aonde Freud não foi. Quer dizer que isso tem a ver com processos reencarnatórios. Que a humanidade que vem progredindo hoje não é uma outra humanidade que fez a sociedade do passado, senão a mesma. Os mesmos espíritos que estiveram nessa sociedade em épocas recuadas estão de volta, eles mesmos melhores, mais aperfeiçoados e transformando a sociedade na qual estão inseridos. É a mesma humanidade através do processo reencarnatório. O que Freud era pessimista no sentido de que não via uma evolução da sociedade, hoje não se pode negar que não há dúvidas acerca de que há uma evolução social, cultural, ainda que a gente não veja totalmente a abrangência e a universalidade desse fenômeno. Vejamos, meus amigos, os especialistas em sociologia, em antropologia a respeito da violência, todos eles, ou a maioria, são unânimes em dizer que hoje está muito melhor. Só que hoje, um crime que se comete aqui, se sabe na hora em todo mundo. Aí dá uma ideia que a humanidade não está nem respirando, que está tendo um tiroteio coletivo. Não é verdade. É claro que há bolsões de agressividade, é claro que ainda há chacinas, ainda há situações primitivas, ainda há culturas na Terra que parecem estar na Idade Média. Mas quer voltar para o século XI? Para o século XII? Os crimes hediondos que aconteciam e que ninguém ficava sabendo? As mortes coletivas? As famílias que iam para piqueniques de execução pública? Pais levavam seus filhos para verem pessoas serem executadas e aquilo era tratado normalmente. Não faz muito tempo, na Revolução Francesa, a guilhotina. É inevitável a mudança, a evolução. Hoje, uma criança que é maltratada e alguém filma, cai na internet e todo mundo fica sabendo na hora. E a gente acha que a humanidade houve sempre crueldade, muito mais contundente. Ocorre que quase sempre, quando a crueldade está distante da gente, a gente não se sensibiliza. Quando a gente vê uma crueldade envolvendo um palestino, um israelense, a gente acha que está muito distante e não nos toca. Mas quando o vizinho é estuprado, quando a vizinha é assassinada, quando alguém passa por uma situação de violência da nossa família, aquilo nos toca e nos sensibiliza, parecendo estar mais perto de nós. É essa capacidade de nós de nos sensibilizarmos com a violência mais próxima e achar que a violência não existe quando é aparentemente distante. Então a gente acha que a violência existe só em crianças árabes, em pessoas da Síria. Então isso fica muito distante. Os estudiosos têm dito que, pelo contrário, quando a gente começa a perceber que para trabalhar a paz, precisamos trabalhar a violência de uma maneira mais próxima, como se a violência estivesse próxima, ou bolsões de violência, mas nunca se esquecer que estamos muito melhor. Que estamos numa sociedade muito melhor. Ocorre, repitamos, que a comunicação é muito veloz,
que as notícias chegam muito rápido e que, naturalmente, hoje nos choca as mesmas coisas que no passado nem nos sensibilizava e que passava até despercebido. Então essa questão é inevitável, porque a violência é um fenômeno muito complexo. Querem ver? Os estudiosos se perguntam como é que aqueles homens do nazismo, como Eichmann, como Joseph Mengele, como Irma Grise, como Himmler, que eram indivíduos excelentes maridos, pais de famílias exemplares. Eichmann, Mengele, chegava em casa, beijava os seus filhos, dedicados às esposas, carinhosos em casa. Veja como a violência é um fenômeno complexo. Mas ao sair de casa e adentrar pelos muros dos campos de concentração, se transformava em monstros. Como é que a gente pode entender o problema da violência de uma maneira muito simples? E aí tem a questão das drogas, que é um grande fator hoje para a violência urbana. Aí temos a questão da educação. Hoje se sabe que a grande maioria dos ditadores da história foram crianças maltratadas. Se a gente for examinar a vida desses homens, eu já falei aqui, por exemplo, da vida de Stalin. Era espancado pelo pai, que era alcoólatra, e que mais tarde cresceu com ódio da figura parental que devolveu para a sociedade. Se a gente for examinar a vida da maioria desses déspotas, veremos uma criança violentada, magoada, estuprada, agredida, e que devolveu o ódio para a sociedade. É claro que não justifica, mas cada criatura tem a sua resistência. E em alguns momentos, não digerindo aquele processo, transferia para a sociedade que eles detestavam, para a destruição em massa. Por isso, meus amigos, é necessário criar uma cultura de paz. Por isso que o cristianismo em Jesus e o espiritismo que procura resgatar a mensagem de Jesus e do cristianismo original, isso é, inicial, costuma trabalhar o indivíduo, de dentro para fora. Porque a cultura de paz somente será alcançada trabalhando o indivíduo interiormente. Não adianta fazermos regulamentos, não adianta apenas estabelecermos armamentos. A cultura americana, por exemplo, já está percebendo que o armamento individual nem sempre tem gerado a solução do problema da violência. Depois de alguns atentados norte-americanos, há 3, 4 anos, quando houve alguns atentados americanos, houve um consumo muito maior de armas pelos americanos e não resolveu. Nós vemos as chacinas que existem. Crianças que entram com metralhadora dentro da escola e assassinam seus colegas e se suicidam. Como é o caso do documentário sobre a tragédia de Columbine, de Michael Moore e outros. As tragédias da violência, o serial killer, os assassinos seriais e assim por diante. A cultura de violência nunca resolveu. A gente pode colocar um policial em cada esquina. Talvez reprima parte da violência social imediata, mas não resolverá. Não resolverá. Na cortina de ferro da sociedade comunista, da cultura comunista de Stalin, havia vigilância e monitoramento em toda parte. E havia uma cultura de violência muito cruel, muito pior do que a nossa. Então, a violência não pode ser solucionada apenas com a repressão, com os mecanismos de repressão. Ainda que os mecanismos de repressão policial e do controle social sejam ainda indispensáveis para vivermos e evitarmos o caos. Mas não é suficiente. Não é suficiente. Porque temos pequenas violências. E os estudiosos hoje têm chegado à conclusão que o problema da violência é um problema que deve ser observado em pequenos detalhes que nos passam despercebidos. Em coisas pequenas que a gente acha que não tem nada a ver com a cultura de violência. É isso que tem chegado à conclusão os grandes estudiosos da violência. Recentemente, em São Paulo, houve uma revolução de uma das organizações criminosas de São Paulo, se não me engano, o PCC, o Comando Vermelho, não me lembro direito. Houve uma espécie de fuga, houve uma fuga de um presídio e houve uma espécie de anúncio de que a sociedade civil ia ser assaltada e morta em São Paulo em determinado dia. Sabe o que aconteceu? As criaturas ficaram tão agitadas, tão inquietas, que se tumultuaram de tal forma que paralisaram o trânsito de São Paulo. E nunca houve uma vulnerabilidade tão grande como aquela. Todo mundo parado no trânsito. Um dos grandes intelectuais sobre o assunto dizia que estava no restaurante e ele viu os amigos todos saindo, e ele também começou a sair também apavorado, e disse, agora a gente está vulnerável aqui no trânsito parado, era melhor ter ficado lá.
E ele vai dizer que os estudiosos têm chegado à conclusão que é necessário criar uma cultura de ridicularização da violência, de diminuição da violência. Que se alguém, é claro que eu estou falando aqui de maneira coletiva, porque se alguém chegar a você e dizer, você é um assalto, você diz, tá de brincadeira comigo, tá me assaltando nada, é provável que você vai ser assassinado, você vai desencarnar. Vai ser a última vez que você vai falar com alguém no mundo físico. É provável. Mas se todo mundo fizer isso, cria uma cultura de banalização. E o próprio assalto perde o poder. O que é que acontece? A gente fica amedrontado, impressionado, e isso cria mais violência. Tem-se chegado à conclusão que o medo alimenta a violência. Porque o medo já é uma forma de agressividade. Todo bandido é uma criatura medrosa. Agressivo, ele tem medo de ser agredido, ele agride antes. Então, essa cultura de medo gera mais violência. Eu conheço várias pessoas, inclusive no movimento espírita, que tem medo incrível e essas que são assaltadas. E no espiritismo a gente compreende melhor. Se eu tenho medo, eu estou pensando no mal. O medo é uma espécie de pessimismo. Porque se eu tenho medo de que algo me ocorra, eu estou pensando no pior. Eu estou, no fundo, alimentando o pior. Me fixando no pior. Não é ter precaução, não é ter previdência. Né? Mas eu vejo pessoas dizendo assim, 16h30 no Paulo Estevão? Ah, não, dia de domingo é muito perigoso, eu vou ficar em casa e assaltado dentro de casa com fé em Deus. Ora, meus amigos, qual é a segurança que a gente tem aqui? Eles assaltam um banco. Eles não vão entrar em nossa casa? Aí, então, eu não vou mais sair com o aparelho, o telefone, porque é muito caro, porque senão vão me assaltar. Então eu deixo dentro de um cofre e fico escravo do aparelho. Conheço pessoas que têm joias preciosas, guardam no cofre e faz uma réplica para sair usando. Olha que maravilha. Então é escrava da posse. Usa! Se for assaltado, compra mais se tiver dinheiro. Se não tiver, louvado seja Deus, se resigna. Isso é apego material. Eu conheço uma amiga minha que ela tem uma série de... Eu contei isso no grupo de estudo recente. Tem uma série de camisolas francesas quando ela viajou para Paris. Uma espécie de chibizier. E ela diz, aqui é quando eu for pro hospital, eu ficar internada, eu uso. Aí morre do coração. E deixa aí. Então, vejamos que cultura de medo que nós temos. A gente deve ter precaução, mas se eu for ficar escravo disso, eu não vou nem usar. Não, se quiser ser assaltado, vai ser assaltado. Se quiserem me assaltar, que me assaltem. Mas eu vou usar. Eu vou utilizar. Agora eu vou tomar meus mecanismos de precaução. Se eu estou vendo que tem um meio ali de agressividade e violência, eu não vou parar lá conscientemente, porque aí eu sou um suicida. Mas eu deixar de viver, eu deixar de alimentar o viver, eu estou, na verdade, fomentando uma cultura de violência. O medo é uma espécie de violência. Então vejamos que são questões, às vezes, delicadas, que nos passam despercebidas. A falência da cultura de violência. Por exemplo, estudiosos já percebem que a pena de morte, por exemplo, não tem solucionado a questão do crime. Nunca diminuiu a incidência de crimes. Alguns estados americanos estão revisando, porque essa questão da pena de morte divide a América do Norte, por exemplo. Então nós temos visto uma transformação. Querem ver uma coisa? Os índices de violência têm diminuído à medida que os indivíduos têm tratado a violência de uma maneira mais próxima. Ao invés de pensar que a violência só está no assassino serial, no homicida que apareceu na televisão, a cultura de paz nas coisas mais simples. Quantas vezes em coisas simples nós geramos violência, agressividade no falar, no agir, na forma de a gente se comportar, na irritabilidade. Coisas simples. Se eu, por exemplo, tenho um horário 8 horas da manhã para chegar no trabalho, e eu acordo 7h50, aí escovo o dente e tomo banho em 5 minutos, bem se vê, 7h55 eu saio de casa, aí alguém me aborda no elevador do meu prédio para conversar a respeito da vida que levou em Barbacena, não sei quantos anos atrás até agora, aí o síndico do prédio resolve falar comigo. O que é que eu vou reagir? Como é que eu vou reagir? Com irritabilidade. Vejam, uma questão que parece que não tem nada a ver, a disciplina, a organização com os horários, gerou uma situação de irritabilidade, de agressividade e até às vezes de violência, de mal entendido. Então são coisas simples que às vezes a gente não presta atenção, que não percebe. Há uma teoria chamada Teoria das Janelas Quebradas, na criminologia, na sociologia, né? Que foi um experimento que foi feito nos Estados Unidos. Se pegou um carro, colocou um carro num bairro violento, o carro impecável, lavadinho, passou por um lava-jato assim antes, colocou ali e ficou. Uma semana. O carro impecável, brilhando assim, 0 km. Não fizeram nada com o carro. Na semana seguinte, pegou
esse carro colocou em outro bairro, considerado menos violento, um bairro de classe média, quebrou um dos vidros do carro, se quebrou um dos vidros e deixou ali. Depois de uma semana, o carro estava depenado. O que se concluiu? Que às vezes o indivíduo criminoso é atraído por uma situação de desorganização. Ele passa por um prédio muito bem bonito, bem estabelecido, harmônico, com as janelas todas impecáveis, aí tem segurança. Inspira segurança. Mas uma coisa com falta de higiene, desorganizada, inspira violência. Note que coisa. Se é isso no carro, é isso também na nossa conduta moral, nas nossas posturas. Então, nós não prestamos atenção, às vezes, nos detalhes. E esses detalhes têm a ver com o mundo interior nosso, com a higiene da alma, a transformação do comportamento para melhor, o amadurecimento interior, preocupar-se com coisas que são de pacificar o sentimento primeiro, para irradiar a paz de dentro para fora. Não se preocupar muito com psicologia de massa. Eu já falei isso em outra palestra, né? Nós não nos interessamos muito por psicologia de massa, porque quase sempre as psicologias de massa geram violência. Porque quase sempre em grupo a gente faz coisa que a gente nunca teria coragem de fazer. Lembremos dos jovens que tocaram fogo no índio. Talvez se um jovem daquele tivesse sozinho, não queimaria o índio. Então, às vezes, em massa, a gente perde a identidade. Por isso que o Espiritismo se preocupa com o indivíduo. Trabalhar ele de dentro para fora. Porque embora seja um trabalho de formiga, devagar, uma vez o indivíduo iluminado, consciente e educado, nunca mais ele é o mesmo. Nunca mais ele é o mesmo. Parece que não resolve coletivamente o problema. E não resolve de uma hora para outra. Mas um indivíduo pode fazer uma grande diferença. Uma grande diferença. Imaginemos um Gandhi. Faz diferença ou não faz? Imaginemos um Chico Xavier. Faz diferença ou não faz? Agora imagine um Chico Xavier em cada bairro de Salvador. Um indivíduo só. Então, trabalhar o homem, o ser interior, de dentro para fora, porque pacificado, bem-aventurados os brandos e pacíficos de Jesus, porque herdarão a terra. Mas bem-aventurados os pacificadores, aqueles que geram a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Então, pensemos nisso, porque o Espírito Emmanuel, na mensagem que nos serve de tema, desenvolve todo esse raciocínio, dizendo que a preocupação com a paz é a preocupação com detalhes, com pequenas coisas do comportamento, da postura. Quantas vezes, às vezes, um comportamento de etiqueta, simples etiqueta, a postura de respeitar o outro, de falar na hora certa, de não interromper o outro na hora que o outro está falando, gera paz e harmonia ou gera tanta perturbação, bate-boca, mal entendido. O WhatsApp, que é uma delícia, porque a pessoa manda mensagem, o outro não entende e responde de outra forma e gera confusão por WhatsApp. Esse negócio de grupo de WhatsApp é coisa de Satanás. Eu fico pensando, se Allan Kardec tivesse reencarnado na época de grupo de WhatsApp, eu acho que ele nem fazia codificação, porque ia perder tanto tempo em grupo de WhatsApp, que gera tanta violência, porque a violência é mental. Não é violência física, mas a violência mental. Que nós estamos aí por conta de estarmos armados. Então, se a gente tem violência no bate-papo do WhatsApp, imagina a gente com porte de arma dentro de casa. Numa hora que a gente perde a cabeça. Então, é necessário, portanto, pensar que é necessário se desarmar internamente. Internamente. Se desarmar, como diz Joana de Anjos, porque para amar é necessário não se armar, a fim de conseguir amar, que é se entregar completamente ao bem, à afetividade, ao serviço. Muita paz.